Fala galera, aqui é o Guilherme da Arc School, sejam bem-vindos a mais um Papo Cool e o convidado de hoje é o arquiteto Jefferson Zaratin, que trabalha com arquitetura promocional há mais de 30 anos. Jefferson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo a nosso Papo Cool. E a gente sempre começa já fazendo pergunta, né? E também pedindo para falar um pouco a respeito da sua trajetória profissional, né? Como que você entrou nesse meio da arquitetura promocional? Como que isso se deu? Fala um pouquinho de você aí para a gente, por favor. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Para mim é um prazer enorme poder falar dessa área, porque é uma área que eu convivo com ela desde 1987. Então, nós já são 34, indo para 35 anos nessa batalha. Por mais que eu queira, em determinado momento, ter saído dela para poder fazer uma outra coisa, porque achava que isso era coisa de maluco, mas não consegui passar 6 meses longe disso. Mas começou com uma grande oportunidade que eu tive lá atrás, de poder ir para Portugal, finalizar a arquitetura, e onde, para eu fazer esse trabalho lá, eu tinha que ter que arrumar algum trabalho para poder ficar, né? Porque não tinha dinheiro para me manter durante um ano, ou que o tempo que fosse, para poder concluir e depois ou ficar ou voltar. E aí surgiu uma oportunidade de se trabalhar como maquetista, né? Então, respondi, mandei meu currículo, tinha feito algumas aqui no Brasil, faculdade, alguma coisa que tinha feito com um trabalho, até para uma empresa que eu estagiava. E aí fui surpreendido com o retorno de tipo assim, para uma entrevista. Aí falei, nossa, vamos lá. E aí foi que começou tudo nessa pegada hoje, que já são 35 anos. Vim descobrir que o trabalho da empresa que estava selecionando era uma empresa de uma montadora de estandes e precisava de alguém que desenvolvesse os projetos dos estandes e apresentasse em maquetes, que nós estamos falando de 1987. O CAD ainda era no comando DOS, que você tinha que saber de cor e salteado. Então, 3D, então esqueça, não existia. Então, era uma coisa que tudo para apresentar e vender tinha que se fazer maquete. E aí começou. Então, me debrucei pelo trabalho, me apaixonei pelo trabalho de primeira vista, porque eu conseguia me realizar muito, porque é um trabalho muito voltado para você estar muito mais preocupado com o visual, apesar de ter se preocupado com a funcionalidade, mas muito visual, com algumas regras, como tem na construção civil, mas é muito mais maleável, vamos dizer assim. E o mais importante de tudo é que o que você projetava, em uma semana estava pronto. Apesar de passar 2, 3 dias montado, depois desmontava e vamos que vamos. Mas você conseguia ver o resultado final muito rápido. E isso era bacana, isso me encantava. Não sei se eu sou ansioso de natureza, não sei qual é o caso, mas isso fez com que criasse essa paixão pelo mercado. E aí foi quando a gente voltou, depois de um ano, voltamos para o Brasil e aí fui atrás de uma empresa montadora de eventos e aí começou essa trilha, que aí foi chegando em Recife, nós estamos falando de 7 anos de Recife, mais 20 e poucos anos em Salvador, onde, quando eu vim para Salvador, passei 1 ou 2 anos contratado numa empresa, e foi quando eu abri a minha montadora na época, e que passei 15 anos trabalhando com ela, muito mais focado em realizar grandes eventos, grandes negócios, aí jamais como empreendedor, com o lado criativo um pouco mais, só mais a parte técnica para poder ser como técnico e
pela responsabilidade da entrega que a gente tinha com o nosso cliente, então existia essa preocupação e esse meu foco. Mas era muito mais de trazer grandes eventos e grandes realizações para o negócio e fazer acompanhamento e entrega disso do que parar para projetar. Projetava um outro cliente especial, que era de um nível que a gente entendia que precisaria ter uma entrega diferenciada, e eu acabava me envolvendo. E aí chegou num determinado momento que o negócio, ou ele crescia num sentido de partir para Nordeste, já que eu estava em Salvador, para tomar conta abrir novas sedes nas outras capitais, principalmente nas principais, ou ir para um estágio menor, ou que ela estava num estágio médio, o mercado estava sofrido, então não dava essa condição. Então, aí como eu tinha sócios nessa operação, a gente tomou a decisão de eles não queriam partir para a expansão. A gente tentou até negociar um determinado momento com empresas do Sul, que eu tinha uma relação, mas isso não andou. Então eu resolvi sair do negócio, eles continuaram com o negócio no formato que eles tinham, e nessa altura do campeonato, minha esposa já tinha a Cenography aberta, que é uma empresa especializada em cenografia, só cuida dessa parte para eventos corporativos, principalmente, e que eu fui para dentro. E aí foi que eu consegui não só tratar das questões das produções e das entregas, mas também da parte criativa. E aí, se no stand já era um desafio e já era uma realização no desenvolvimento dos projetos, na cenografia em si, então aí é coisa de maluco, entendeu? A gente pode deita e rola e faz coisas que às vezes até Deus duvida, entendeu? Mas aí aí é onde hoje eu estou me realizando como arquiteto. Nessas questões criativas eu tenho conseguido trazer alguns resultados, coisas que eu consegui lá no início, desde as primeiras projetos entregues que começaram a reconhecer a qualidade do projeto. Eu tenho hoje isso dentro da Cenography, que é a empresa que a gente tem aqui de cenografia, e um dos pontos fortes que a gente tem, não só da entrega, a gente também tem do projeto. Nesse meio tempo, quando a gente tinha essa relação com as empresas do Sul, que é o pessoal na época LPR, que foi comprada na época pela GL Eventos, né, que hoje é um dos principais players do mercado nacional nessa área de eventos, com os centros de convenções que estão aí. A última aquisição deles aí agora foi do IMB, né, que eles vão fazer a gestão, acho que mais 30 ou 50 anos, se não me falha a memória. Então, foi o que impediu da gente fazer esse trabalho de escala nacional, porque a gente vinha discutindo trabalhos de fusão para poder a gente ter uma expansão para o Nordeste. E aí, como eles foram adquiridos, né, antes da Copa do Mundo, antes da Copa das Confederações, na Copa das Confederações já era a GL, ao mesmo tempo que foi na fase que eu estava nessa de saída da frente do negócio da montadora aqui em Salvador, me convidaram para poder fazer um trabalho para a Copa das Confederações em Salvador e me levaram para fazer Copa do Mundo no Rio de Janeiro, e devido ao trabalho que foi feito para a Copa do Mundo, me convidaram também para poder fazer Olimpíadas nessa parte que eles chamam de live, que são serviços de montagens de mobiliários, que é um braço que tem dentro da GL Eventos aqui no Brasil e no mundo, na realidade. Então, hoje estamos nessa. E a mais recente solução que a gente está trabalhando são, com essa questão da pandemia, a gente abrimos alguns estúdios para lives, para execução de eventos online. E aí estamos nessa batalha hoje. Beleza. Aí a pergunta que sempre vem, né? O que é a arquitetura promocional efetivamente, né? A relação dela com o arquiteto, a relação dela com cenografia.
Como que você vê como que você explicaria se alguém te perguntasse o que é arquitetura promocional? Bom, a arquitetura promocional é aquela arquitetura que está voltada para ativação de marca, seja ela qual for. E aí você pode começar ela desde de um trabalho de exposição, como os próprios stands são, ou uma exposição corporativa, ou um ponto de venda, né, um PDV, que você precisa transformar ele com a marca do cliente, ou seja, é tudo aquilo que você trabalha com a marca e que você busca a promoção dela a nível de exposição. Então, isso tem uma gama gigantesca, né? Você começa e não tem fim. A gente acaba, nesses 30 e poucos anos, lidando com uma série de ações, né? Seja ela dos estandes, dos eventos corporativos, hoje com as cenografias que você precisa transformar, os ambientes todos para receber as equipes do trabalho, para poder fazer as lavagens, entre aspas, cerebrais das vendas, a apresentação de metas, e isso precisa estar envolvido sempre com festas. Você sempre tem que estar com a marca, ela está presente em todos esses momentos. E aí vem para a questão dos pontos de venda, que tem que estar com uma forma dentro da linguagem da marca. A gente chegou a fazer escritórios, que a gente chama de cenografia corporativa, que a gente acabou desenvolvendo projetos e executamos projetos para poder deixar os ambientes corporativos com a linguagem da marca. A gente também fez esse trabalho. Eu entendo que isso tudo, desde aquele displayzinho que está em cima numa loja, que está o produto exposto em cima, tem o envolvimento do arquiteto, tem o envolvimento dele tratando com a marca. Então, para mim, a gama é imensa. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é um mercado pouco explorado pelos arquitetos, pelos profissionais da arquitetura, é bastante diferente do cliente tradicional que o arquiteto normalmente tem, né? Porque quem que é esse cliente do mercado de arquitetura promocional? Na realidade, eu tenho dentro do meu histórico, eu tenho profissional todo, eu tenho uma atividade de construção civil. Então, dessa atividade que eu tiro como exemplo, a gente tinha que entender a cabeça do cliente, o que ele imaginava para o espaço dele, né? Como é que é o dia a dia dele, ou seja, você faz um trabalho de imersão dentro do que o cliente está vivendo, do que ele quer viver, o que ele está em busca, para poder transformar isso em espaço para que ele se sinta bem, né? E que se sinta realizado. A mesma coisa a gente faz com a arquitetura promocional, só que o nosso cliente é a marca, né? Então, normalmente, quando você chega para alguma empresa que você está atendendo, dependendo do nível da empresa, você tem lá, começando pelo guide da marca, que você tem lá da forma que você pode expor a marca, trabalhar a marca. Você começa a fazer uma pesquisa da linha de comunicação que ele está atendendo. Você começa a fazer uma pesquisa de como isso está funcionando no mundo, como é que isso está acontecendo. Aí você precisa fazer um trabalho de pesquisa, de entender o que está acontecendo nesse segmento dele, se o que ele está trabalhando está de acordo, dentro do que está de acordo, o que você vai trazer para aquela necessidade naquele momento que ele precisa expor a marca dele, ou o produto com a marca. Então, é basicamente o mesmo trabalho, só que você precisa, em vez de a gente estar lá com uma pessoa que vai fazer um empreendimento e que está em busca de alguma coisa para poder atender ao público final dele, que sejam famílias, o que seja, ou o cara da casa, o que seja, nós precisamos entender da marca. Nosso cliente é a marca. E é nesse momento todo que a gente acaba trabalhando com ela. Ah, muito interessante. Você citou, me chamou muito a atenção quando você falou sobre suas experiências na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, que são eventos gigantescos. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais isso, contasse pra gente
Como foi isso, né? Como foi o convite e também como foi participar dessa coisa tão grandiosa e interessante? Como na época, a gente tinha feito um trabalho para eles aqui, foi o último trabalho que eu fiz dentro da montadora que eu tinha, para em parceria, atendia necessidades deles aqui em Salvador, como que eles estavam fazendo uma entrega dos espaços VIPs dos estádios na época da Copa das Confederações, e nos estádios todos que estavam acontecendo. E em Salvador a gente acabou tratando isso aqui. Na prática, esse trabalho que a gente fez foi de ambientação de todos os camarotes dos estádios, com os mobiliários, quadros, e preparamos tudo isso, além dos trabalhos de infraestrutura também para isso funcionar, desde cozinhas, ou seja, uma série de situações dentro dos estádios. Os estádios estavam zerados, né? E isso a gente recebia a chave para poder fazer esse trabalho. Fizemos isso para eles aqui e no final da história eles foram contratados para poder fazer esse mesmo trabalho para a MET, no caso, que foi a empresa mundial responsável pela comercialização desses espaços. Fizemos isso nos 12 estádios. Na época da Copa do Mundo foi quando me convidaram para ir fazer esse trabalho lá. E, na realidade, eu tinha, junto com mais um diretor, o papel de botar isso tudo para acontecer na prática. Então, como eles tinham uma política de desenvolvimento de trabalho muito em cima das equipes que eles tinham de mão de obra contratada, e isso funcionava bem dentro do perfil de trabalho deles, eles precisavam abrir essas frentes no Nordeste, nos locais que aconteceram, e a gente acabou usando essa mesma política depois nos estádios do Norte e do Centro-Oeste. Bom, nessa brincadeira foram números absurdos, movimentos absurdos. A gente chegou a estar trabalhando em semanas antes da Copa com 1.000 colaboradores espalhados no Brasil inteiro. Nós estamos falando de 1.500.000 quilômetros de logística. Nós estamos falando de quase 100.000 itens de imobiliários espalhados nessas 12 cidades, onde nós fomos responsáveis pela parte de imobiliários, comunicação visual, nós fizemos toda essa entrega. Além disso, tinham estádios que tinham estruturas de tipo paddock da Fórmula 1, umas tendas para você receber fora do estádio, mas próximo, e que nós fizemos em algumas cidades. No Rio de Janeiro era uma estrutura absurda, eram 3, 4 tendas, se não me falha a memória, enormes. Era uma estrutura para 2.000 pessoas, se não me falha a memória. Então, isso teve também em Fortaleza, teve em São Paulo, teve em mais algumas cidades. Fora isso, a empresa estava como responsável também do overlay, que chamamos, que era a entrega desse trabalho do estádio no geral. Além desse, o trabalho match era um complemento disso, mas o overlay você tinha que preparar toda a infraestrutura de todo o espaço, com envolvimento de elétrica, de hidráulica, divisórias dos espaços, que a gente acabou fazendo isso das estruturas de apoio. Nós chegamos a fazer isso nos estádios do Rio, de São Paulo, de Manaus e Belo Horizonte. Ou seja, era muito trabalho. Foi um grande desafio. E era uma coisa dos quais eu não queria ter estado de fora, tendo a oportunidade de viver esse mundo de eventos e não estar presente dentro desse momento na minha vida. Era um grande sonho. E graças a essa oportunidade e esse convite que eu recebi, graças a Deus, consegui ter essa realização. Não bastando, e aí veio o desafio de Olimpíadas. Que o desafio de Olimpíadas foi diferente. No de Copa, a gente conseguiu fazer um planejamento melhor, até porque o desafio era muito maior a nível de distância. Do Olimpíadas, a gente estava focado no Rio de Janeiro,
mas também a gente teve um prazo menor de decisões e definições para as execuções. E também foi uma loucura, porque quando me chamaram, eu lembro que eu assumi lá, acho que foi início de maio. Olimpíadas inaugurou em junho ou julho, se não me falha a memória. E quando eu cheguei, para você ter uma ideia, em uma semana nós contratamos quase 400 profissionais para poder botar as coisas para funcionar. E isso também já foi um grande desafio. Só daqui de Salvador eu levei 60 pessoas. Nós movimentamos a equipe do Brasil inteiro para poder ir lá fazer o trabalho que tinha que fazer. E lá nós tínhamos essas estruturas de apoio que nós montamos em todos os pontos da onde tinha a estrutura para a Olimpíada, para o Comitê Olímpico. Nós fizemos ações promocionais, trabalhamos com ações promocionais fortes, do tipo o NBA House, que foi um espaço que estava no Parque Mauá, para poder fazer a exposição do mundo do NBA. A gente acabou montando isso para eles. Nós tivemos a Casa Brasil, que existiam as casas das delegações. Nós fizemos a Casa Brasil também no Parque Mauá. Fizemos a Casa dos Estados Unidos, e um dos desafios que tinham dos Estados Unidos era o seguinte, era engraçado, que foi feito no Colégio São Paulo, no Rio, se não me falha a memória, ali em Ipanema, se não me falha a memória. Uma das coisas, o primeiro painel de entrada era um painel de foto, com a foto da delegação, aquela foto histórica. E ela foi tirada no pé do avião, da equipe americana subindo no avião para vir para o Brasil. E quando chegassem, eles iriam para casa. E a foto tinha que estar já instalada num painel gigante que tinha na entrada da casa. Ou seja, tirou a foto, mandou o arquivo, nós produzimos, corremos, instalamos para que quando chegasse a delegação, tá lá a foto que eles tinham tirado antes de subir no avião. Ou seja, foi também uma maluquice, foi um prazer também inenarrável, assim. Não podia estar fora. Também foi muito bacana ter podido participar disso. E aí tem uns projetinhos nossos aqui que a gente também acaba marcando uns gols aqui de vez em quando. Nós temos 2 projetos aqui, um foi premiado, que também trouxe um grande prazer para a gente, que é um projeto que nós fizemos para a marca O Boticário, que ganhou um prêmio regional quase todos, nacional quase todos e 2 ou 3 internacionais. Que foi um palco que nós montamos no centro da cidade de Exu, em Pernambuco, cidade onde Luiz Gonzaga nasceu, e que estava sendo feita uma homenagem a ele. E onde nesse palco iria ter a apresentação da Orquestra Sanfônica, se não me falha a memória, de Pernambuco, e com alguns cantores participando, onde uma delas, que foi a pessoa que inclusive participou da campanha, foi Lúcia Alves. Mas foi também arrepiante o trabalho. Assumimos riscos, que é uma das coisas que envolve a questão de eventos, de fazer um palco sem cobertura na praça, onde se tinha um histórico na cidade que em 2 anos não chovia, não sabia o que era chuva. No final da desmontagem, e foi um evento num domingo, no início da noite, na segunda-feira depois da desmontagem, caminhão carregado, caiu uma chuva na cidade. Ou seja, não tem nem explicação para poder falar. Veio abençoar. E um outro projeto que a gente fez aqui também, que também está sendo premiado até hoje, que é um trabalho feito que chama-se aqui Noelândia, que é um espaço cenográfico desenvolvido junto com a agência promocional e marketing promocional, que é a Marcativa, que é ela que acaba ganhando os prêmios, e a gente está colado nelas por isso.
O shopping ganhou um prêmio em 2019, se não me falha a memória, com melhor ação de Natal em todos os shoppings do Brasil, com esse projeto. Então, é um projeto também que acaba a gente se encantando nos detalhes da cenografia, né? Porque você tem que trabalhar muito, porque é para criança, aí tem aquele lado lúdico, ou seja, é uma realização também fantástica. E o último prêmio que ganhou até foi durante agora a pandemia, que foi a melhor construção de imagem nos anos de 17, 18 e 19. Então é um outro projeto também que a gente trata com muito carinho, porque traz bastante realização para a gente. Esse é são os pontos positivos aí desse negócio nosso com a arquitetura promocional. Ô Jefferson, tem uma questão bem interessante que você tocou, que é a questão dos prazos. Os tempos da arquitetura promocional, eles são um pouco diferentes da construção civil, né? Tanto do ponto de vista do tempo de projeto, quanto tempo de execução e do ciclo de vida do produto ali que você constrói, né? Isso é um fator bem diferente, né? O fato é, ele tem dia e tem hora para começar. A maioria deles, porque a maioria deles estão envolvidos com eventos, né? Você pode ter uma ação promocional de um produto em loja que você vai distribuir, você pode ter de repente, normalmente um atraso de 1 ou 2 dias, o que seja, por uma questão de logística, alguma coisa nesse sentido, quando você vai atingir o Brasil inteiro. Então pode ser que tenha essa questão, esse problema, mas a maioria deles, mesmo nessas questões, você tem o prazo envolvido, porque normalmente isso está vinculado a alguma campanha de publicidade que vai para o ar tal dia e que isso precisa estar funcionando e precisa estar rodando e não tem jeito. Então, a gente eu convivo nesses 30 e tantos anos, justamente sabendo que a minha entrega tem que ser perfeita, no mínimo 24 horas antes disso tudo ter que acontecer de fato. Inclusive nas atividades que temos feito de pontos de venda. Então, nós temos que preparar o ponto de venda com a marca de fulano, de ciclana, o que seja. Isso a gente normalmente acaba até tendo um peso diferenciado de definição de contratação pela nossa dinâmica de trabalho que está muito focada nessa questão dos usos. Isso é um ponto. Muito bacana. E agora nós estamos nesse meio complicado, com pandemia, com todas essas questões, o mercado de eventos deu uma estagnada muito grande. Conta pra gente o que você tem feito nesse meio tempo aí. O mercado de eventos está derretendo, né? Na realidade é isso. Já não derreteu todo. Eu não posso dizer que ele derreteu todo, porque vire e mexe, eu estou fazendo alguma coisa aqui nessa linha de trabalho da arquitetura promocional. Além disso, o que aconteceu? Quando surgiu essa questão da pandemia, a gente entendeu que poderia ser um caminho essa questão de a gente fazer estúdios para transmissões ou gravações de eventos online, que é o que vinha acontecendo. Isso nos trouxe algumas oportunidades de trabalho, onde a gente teve que fazer alguns eventos para grandes, principalmente na linha musical, que a gente acabou fazendo algumas lives aqui para os artistas baianos, onde a gente teve que desenvolver uns projetos de cenografias diferenciados, e isso para nós foi positivo, através desse trabalho que nós fizemos dos estúdios que a gente tem criado. Hoje mesmo, a gente tem um estúdio criado dentro de um hotel em Salvador, que foi o primeiro que nós fizemos, no Grande Hotel Estela Maris. E temos um que nós montamos no Centro de Convenções, que foi inaugurado há 1 ano e pouco atrás, e que é a GL, né? E a gente teve a oportunidade de
apresentar essa proposta para eles e também instalar dentro do centro de convenções como opção. Que a gente entende no final, que qual é o grande objetivo disso? Era a gente rodar a máquina, não só nossa de cenografia, como dos nossos sócios nessa operação, que são parceiros nossos de empresa de iluminação, de tecnologia. Era mais para, inclusive, fazer dinheiro, tirar os nossos profissionais de casa para que essa idade tivesse remuneração. O inicial foi esse. A gente entende hoje que essa solução de lives para eventos é uma coisa que, por mais que já acontecia lá atrás, dentro dos eventos, com algum fechado ou até só para registro, isso hoje virou uma máquina, é um item a mais dentro dos grandes eventos, mesmo quando isso volte para o presencial. Eu não tenho dúvida que a solução da live vai permanecer como um plus ou com uma condição que você possa somar positivamente para os eventos. Então, isso eu ouvi outro dia numa live que eu vi de um responsável pela área de marketing do Banco Itaú. Ele entende que as convenções corporativas que eles estão acostumados a fazer, ou nesse momento iriam ser através dos eventos online, através das lives, das soluções de live, mas ele entendia que tudo que ele tinha feito até aquele momento de presencial, no momento que tivesse abertura, iria voltar. E só que iria voltar usando também todas as soluções desenvolvidas para a live. Então, a gente está apostando nisso. Eu entendo e até brinco com o Centro de Convenções que, por nós, a gente fica aqui os 25 anos que a GL tem de concessão do espaço, que, para mim, eu entendo que é um equipamento que vai ser um plus nos espaços de eventos aí daqui para frente, depois dessa maluquice que a gente está vivendo. Bom, é isso aí, Jefferson. Gostaria de agradecer pela sua presença, conversa que tivemos aqui muito interessante sobre o tema de arquitetura promocional. Esperamos que você possa participar aqui conosco de outras conversas como essa. Foi realmente um grande prazer. Muitíssimo obrigado. Disposição para poder falar da matéria. Eu posso entender hoje que pela história e pelas realizações todas feitas, me tornei um especialista do segmento, então estou aqui para poder falar, para poder explicar, principalmente essa questão da relação do arquiteto com essa atividade. Estou aberto para próximos papos, para próximas discussões. Estou aqui à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Maravilha. Muitíssimo obrigado, gente. Esse aqui foi o nosso Papo Cool de hoje com Jefferson Zaratin. Esperamos vocês na próxima. Grande abraço. É isso aí, turma. Esse foi mais um Papo Cool. Se você gostou dessa conversa, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que em breve teremos muitas novidades para vocês.